para a gente, o que dá mais conforto sobre a continuidade do rally é olhar para frente e ver os lucros crescendo e olhar para trás também e ver que eles cresceram mais do que a performance das ações, em muitos casos, né? E as empresas não ficaram mais caras, né? Apesar da performance. Então, a gente está preparado para mudar a carteira se for necessário, mas, por enquanto, a gente continua com uma visão mais positiva com relação aos mercados do que negativa. Bem-vindos e bem-vindas ao Mind Asset, o podcast da Itaú Asset. Eu sou a Clara, do time de comunicação, e nesse episódio a gente vai falar mais sobre renda variável, qual que é o momento da Bolsa Brasileira e também da Bolsa Americana, que acumularam nesse primeiro trimestre do ano performances distintas, né? E para falar mais sobre isso e sobre como o Itaú Asgard se destacou nesse início do ano, entregando resultado positivo e de destaque na indústria de fundos de ações, eu conto com a presença do Luiz Ribeiro, que é gestor do fundo. Então, Luiz, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Mind Asset. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Legal, então vamos já começar falando do Ibovespa, né? O índice acumulou esse desempenho negativo no primeiro tri do ano, uma performance que foi bastante creditada às novas leituras de adiamento do ciclo de cortes de juros nos Estados Unidos. Então, queria saber qual que é a sua análise sobre esse cenário e o movimento do índice como um todo. Ótimo. Bom, como você colocou, acho que a Bolsa Brasileira ficou atrás, principalmente da Bolsa Americana, né? Uma performance não muito boa nesse primeiro trimestre. Você mencionou também algumas das razões aí, Clarinha, para isso ter acontecido. Acho que a principal delas foi essa mesmo, né? Um pouco de um cenário mais difícil, tanto externo quanto interno, né? Embora o externo tenha sido aí o principal fator nesse período, né? Então, o mercado passou a trabalhar com um número menor de corte de juros do Fed, ou até então uma manutenção dessa taxa de juros durante o ano inteiro de 2024, ou um corte somente no final. Então, um cenário bem diferente daquele que a gente tinha em dezembro, quando o pessoal esperava de 3 a 4 cortes de juros durante o ano. Então, isso jogou um pouco de água fria aí nos mercados, né, nos mercados acionários. Acaba afetando também o cenário Brasil, obviamente, né, porque uma queda de juros maior aqui fica bem mais difícil quando você não tem uma queda de juros lá fora, né? Então, o diferencial de juros aí não pode ficar muito pequeno, né? Então, não tem como você cortar muito os juros aqui. Acabou também afetando a Bolsa aqui, né? Mas a bem da verdade, Clarinha, é que também a Bolsa teve uma performance boa na última parte do ano passado, né? A Bolsa brasileira e as bolsas lá fora, né? Então, se a gente olhar aí no período de um ano, inclusive, a Bolsa Brasileira está em uma alta aí de uns 24%, que por coincidência, assim, é exatamente a alta do S&P 500 também, né, do mercado americano, que é em torno de 24%. Então, continua sendo uma performance bastante boa, né, que realmente, a gente olhando essa janela do primeiro trimestre, parece uma performance não tão boa, mas colocando numa perspectiva um pouco maior, acaba sendo uma performance bastante boa nos últimos 12 meses, né? A gente pode até mais para frente discutir os fundamentos disso, mas continua sendo uma performance bastante boa. Assim, olhando para frente aqui, tentando analisar um pouquinho o que passou, né? A Bolsa Brasileira, apesar da performance dos últimos 12 meses que eu mencionei aqui, continua negociando a um múltiplo bastante atrativo, né? Tanto do ponto de vista histórico, assim, com relação ao próprio histórico, quanto do ponto de vista absoluto, né? Assim, é um preço-lucro, um price earnings, como a gente chama, em torno de 8 vezes e meia por aí, que é bem abaixo da média histórica, que é mais perto de 11,5, 12 vezes, né? Então, na nossa visão, assim, o cenário de corte de juros acabou atrapalhando um pouco, mas continua sendo uma bolsa bastante barata, né? E quando a gente faz um paralelo aqui, né, olhando os principais índices acionários nos mercados desenvolvidos, como você falou, a gente vê um cenário de ganho, principalmente no mercado americano. Como é que vocês estão enxergando isso? Ainda há espaço para valorização? Você disse que já tem vindo, né, numa trajetória de ganhos, né? E nesse primeiro trimestre também continuou, né? Não, bom ponto. Assim, o mercado aqui é barato, como eu falei, em termos de múltiplo, né? Olhando os múltiplos versus múltiplos históricos, é um mercado barato. Enquanto o mercado americano é o contrário, né? A gente vê um múltiplo bem mais alto que a média histórica, né? A gente olha o S&P 500 hoje,
negocia a um preço-lucro, um price earnings aí em torno de 20, 21 vezes contra um histórico de 16 vezes, né? Então, um pouco do oposto do que a gente vê aqui, né? Então, parece ser um mercado, do ponto de vista de valuation, menos atrativo. Mas, por outro lado, assim, o earnings, o momento de lucro, né? O earnings momento, como a gente fala em inglês, continua bom, né? A gente olha o que aconteceu nesse primeiro trimestre, até agora, mais de 60% das empresas americanas já reportaram o primeiro trimestre, né? Então, dá para ter uma ideia boa do que está acontecendo com o lucro das empresas. E 75% das empresas, em torno disso, até um pouquinho a mais, 75%, mostraram um lucro acima do esperado. Então, se você continua tendo um momento bom de lucro, né? E esse é o principal fator que deve continuar sustentando a Bolsa Americana. Tirando o risco de juros muito mais altos que o esperado, o cenário também continua bom para a Bolsa, né? Assim, mesmo os juros não caindo muito, o que interessa mais para a gente aqui do lado, do ponto de vista de investidor no mercado de ações, é realmente o crescimento de lucros, né? E a gente continua tendo um PIB crescendo forte, né? Tanto aqui quanto lá fora. Aqui, inclusive, várias casas aumentando a sua previsão de crescimento de PIB, né? Agora a gente já está indo para um número próximo de 3% novamente. Várias casas com 2,6%, 2,7%. Então, a gente já está se aproximando de um crescimento esperado do PIB de 3% aqui, o que ajuda o lucro das empresas. E lá fora também, né? Então, desde que a gente tem esse crescimento de lucros acima do esperado, eu acho difícil a gente ter uma reversão muito grande no mercado acionário, tanto lá fora quanto aqui. Existem riscos, claro, né? Sempre existem riscos, né? Acho que o principal risco, inclusive, é lá fora, não é aqui, que é o risco de um hard landing, né? A inflação não cai e, ao invés da gente trabalhar com um cenário de corte de juros, a gente vai começar a trabalhar com um cenário de aumento de juros, né? E isso leva a um colapso do crescimento e a gente tem um hard landing, que eu acho que é o principal risco que a gente tem hoje para as bolsas em geral. Não é o cenário principal, mas é algo para a gente manter em mente. Mas até agora o que a gente viu foi assim, um crescimento bem saudável de lucros, né? Eu não vi o primeiro trimestre aqui poucas empresas reportaram no Brasil, mas das que reportaram lá fora, que como eu falei é mais 60%, os lucros continuam vindo muito bons e acho que isso vai continuar sustentando as bolsas, né? E olhando para a performance do Asgard, né, nesse primeiro trimestre, o desempenho do fundo ele foi positivo em 4,70%, enquanto o Ibovespa caiu ali mais de 4,5%. Então, quais foram, na verdade, os principais geradores de performance nesse período? Como é que vocês posicionaram o fundo, Luiz? Bom, a gente virou o ano assim, com uma perspectiva mais positiva para a Bolsa, né? Dentro desse cenário que eu acabei de descrever, até um pouco mais positivo, porque naquele momento a gente ainda contava com maior corte de juros lá fora, né, do que a gente de fato deve ter. Então a gente posicionou a carteira para esse cenário, né? E um cenário ao mesmo tempo também de inflação um pouco mais alta. A gente sempre achou que a inflação lá fora ia cair um pouco mais devagar do que de fato estava no número de consenso, né? Que eu acho que vem acontecendo. Então a gente iniciou com uma posição boa no setor de energia, que andou bem, né? Tanto as empresas aqui dentro, no setor de petróleo, quanto lá fora, com alguma exposição que a gente tinha, também andaram bem. Então isso ajudou. Algumas commodities, como o cobre, por exemplo, também ajudou nesse trimestre, né? O cobre tem uma performance bastante boa, principalmente no final do trimestre, e essa exposição que a gente tem também ajudou bastante. Algumas empresas locais, né? Por exemplo, no setor de construção civil, principalmente baixa renda, a gente tinha uma exposição razoável e, dadas as políticas desse governo, a gente achou que esse setor deveria performar bem, né? Mesmo com taxas de juros um pouco mais altas, de fato continua, né? Ele continua performando bem, ajudou também a performance. Na exposição lá fora, eu já falei um pouquinho, né? No caso do cobre, no caso de energia também. A gente tinha uma exposição pequena, mas também contribuiu a Argentina, por exemplo, nessa parcela que a gente pode investir lá fora, que foi um mercado com uma performance excelente também nesse primeiro trimestre, com as mudanças na política econômica lá. E exposição também ao setor de tecnologia, né? Principalmente inteligência artificial. Isso também acabou ajudando. Então, foi uma série de fatores aqui, tanto na exposição local quanto na exposição lá fora, que acabou ajudando, né? Acho que o Asgard tem essa grande vantagem, né? Da gente ter um leque de opções muito grande, né? Que a gente pode operacionalizar tanto aqui quanto lá fora e a gente tenta ter agilidade suficiente para quando o cenário muda, a gente conseguir
navegar legal dentro desse leque de opções que a gente tem, né? Que acabou funcionando bem nesse primeiro trimestre. Com certeza, com certeza. Um super diferencial da equipe, né? E olhando o portfólio atual, tem alguma mudança nesses cases, nos setores aqui de maior posicionamento, alguma preferência de destaque da carteira, Luiz? A gente continua com a mesma visão, basicamente, claro, do que eu falei aqui. Óbvio que a gente tem sempre esse cuidado com os riscos, né? E acho que eu mencionei aqui o principal risco, que é o mercado lá fora, né? Então a gente está preparado para mudar a carteira se for necessário, mas por enquanto a gente continua com uma visão mais positiva com relação aos mercados do que negativa. Então a gente não mudou muito essa alocação. Então a gente continua com uma exposição razoável a algumas commodities que a gente gosta, a gente continua com uma exposição à energia, tentando explorar o tema de inteligência artificial, principalmente lá fora, né? Acho que agora a gente já tem uma cobertura bastante boa que a gente consegue fazer lá fora. E explorando assim o nosso DNA, que é também olhar a América Latina toda, né? Então, como eu falei, tentar olhar alguns papéis cujo preço não faça sentido em mercados como o México, alguma coisa a gente tem em Chile também. E embora a gente tenha diminuído a exposição em Argentina, a gente continua com uma exposição em Argentina também. Então, nenhuma grande mudança em relação ao que eu descrevi antes. Mas, como eu falei, né, a gente tem uma flexibilidade bastante grande para mudar caso o cenário mude, mas não foi o caso até agora para nós, apesar desse maior cuidado com os juros lá fora. Sim, Luiz, e aí você trouxe bastante também do case de inteligência artificial. Acho que muito se fala no mercado se esse rally chegou no seu pico ou se vai continuar, né? Como é que está a visão de vocês nesse sentido? Bom, a gente olha sempre os fundamentos, né, e o valuation dessas empresas, né? É claro que elas tiveram uma performance espetacular, né, no último ano e meio aí por aí, mas ao mesmo tempo os lucros cresceram bastante, né, de várias delas, né, então o crescimento de lucros mais do que justificou a performance, né, e é até interessante porque algumas delas ficaram mais baratas do que elas eram antes, né, porque o lucro cresceu mais do que a performance da ação. É claro que nesse ponto do mercado a seletividade é importante, né, também, mas como eu falei, tem várias delas que o lucro daqui para frente deve continuar crescendo de maneira substancial, né? Acho que a gente está talvez na primeira perna de um investimento maior em AI do que a gente tinha no passado, né? E acho que é um tema que começou há pouco tempo e a gente vê, inclusive nos resultados das empresas americanas desse primeiro trimestre de 2024, a maioria delas falando em aumento de investimentos, aumento de CAPEX, né, principalmente na área de inteligência artificial, né? Então, para as empresas de infraestrutura e mesmo as outras, né, que desenvolvem os modelos de inteligência artificial, a gente continua com uma perspectiva muito boa de crescimento de lucros, né? Então, acho que para a gente o que dá mais conforto sobre a continuidade do rally é olhar para frente e ver os lucros crescendo, e olhar para trás também e ver que eles cresceram mais do que a performance das ações, em muitos casos, né? E as empresas não ficaram mais caras, né? Apesar da performance, porque os lucros mais que justificaram isso. Então eu diria o seguinte, assim, em resumo, eu acho que não está tão fácil como estava há 1 ano e meio, onde tudo subiria, né? Ligado ao tema subiria, mas eu acho que existem ainda cases bastante interessantes e com valuation interessante olhando para frente. E eu acho que a seletividade é chave aqui. E eu acho que hoje em dia a gente aqui no time já tem uma cobertura bastante razoável desses nomes para conseguir fazer essa seleção. Mas já não é tão óbvio quanto era, obviamente. Mas a gente continua otimista. Uhum. E aproveitando, já pegando esse gancho, né, para a gente encerrar também olhando para frente, né, o que o investidor pode esperar do mercado de ações ainda em 2024? A gente viu que o cenário é um pouco incerto, né, mas quais são os gatilhos aqui que destravariam valor e realmente que a gente poderia enxergar essa pernada de valorização? Uhum. Eu acho que se a gente não tiver um hard landing lá fora, né, continuar com um cenário de um soft landing ou o que a gente chama de no landing, né, com a economia crescendo razoavelmente lá fora, sem uma disparada da inflação, os ativos brasileiros estão muito baratos realmente, né? Mesmo que a gente não tenha uma queda de juros como esperado, a Selic não vá até 9%, pare em 10,25%, mas o PIB continue crescendo de maneira razoável, eu acho que esse vai ser o principal driver para o resultado das empresas, que é o que conta no final das contas, né, para a gente, de investidor de ações. Então,
se esse cenário se mantiver, a gente espera resultados que vão continuar a ser bons, e esse vai ser o principal driver para a Bolsa. Então, a gente continua com uma visão positiva, assim, com downside limitado, dado o valuation já barato das empresas brasileiras. Eu acho que com upside de melhora de lucros que a gente acredita que não esteja no preço ainda. Com grande risco sendo o mercado externo, né? Mas eu acho que a Bolsa tem um potencial bom de valorização, tanto em papéis ligados ao setor externo, né? A gente continua gostando de petróleo, a gente continua gostando de commodities, mas acho que também a gente, mesmo com queda de juros menor do que esperado, tem uma perspectiva de recuperação do consumo aí. A gente vê que a renda continua aumentando, né? O emprego continua melhorando. Então, a gente também começa a enxergar alguns cases no setor de consumo que para a gente parecem interessantes. Então, a gente tende a continuar a ver uma certa assimetria aí, né? Com um downside mais limitado, dado o valuation que já é baixo, e um upside maior que o downside, caso esse cenário que a gente tem como cenário principal lá fora e aqui dentro se mantenha, né? Onde continue tendo um crescimento de PIB razoável e acima do esperado, como o principal driver aí do lucro das empresas, né? Acho que era por aí, Clarinha. Legal, Luiz. Acho que deu para entender bem como é que está a visão de vocês e também a construção aqui do portfólio, sempre com muita flexibilidade, agilidade e gerenciamento de risco. Exatamente. Também. Então, a gente falou pouco, mas para a gente é o principal também. A gente também não perder muito dinheiro também, né? E tentar ter um gerenciamento de risco bastante ativo também. Com certeza, um dos grandes diferenciais. Então, para todo mundo que está nos ouvindo aqui e quer saber mais sobre o Itaú Asgard, basta acessar o link da descrição, que a gente vai deixar aqui para vocês. Então, tem todos os detalhes sobre o fundo, performance recente também e formas de acessar a estratégia. Então, Luiz, muito obrigada por topar participar desse episódio aqui com a gente, dividir sua visão sobre os mercados. A gente deve se ver aí num próximo, então, hein? Legal, imagina. Eu que agradeço novamente, é sempre um prazer estar por aqui. Maravilha. Então, para você também não perder nenhum dos nossos conteúdos, não se esqueça de seguir a Itaú Asset em todas as nossas redes sociais e, claro, o Mind Asset na sua plataforma de áudio preferida. A gente se vê no próximo episódio.